Você quer saber como conversar melhor com as pessoas? Você sente que você precisa melhorar neste ponto? Ou que você não desenvolveu completamente as suas habilidades? Então, este vídeo é para você. Lembra, pessoal, como a gente aprendeu na escola faz muito tempo atrás, lá no jardim de infância? A gente aprendeu a como conversar com as pessoas, como você conversar na hora certa, que você não podia falar muito, né? Não podia conversar na sala de aula demais, e você tinha que saber escutar muito bem as pessoas. Lembra daqueles ensinamentos? Então, de lá para cá a gente não viu muito isso acontecendo em todos os lugares. Desta vez é diferente. Desta vez eu tô aqui para passar para vocês como você se comunicar melhor com as pessoas. Como que você pode fazer isso de uma maneira que você consiga atingir resultados cada vez melhores, para que você possa realmente ter uma comunicação boa e ampla com as pessoas, melhorar muito nesse quesito, ampliar a sua rede de amigos, né, a sua rede de networking, para você melhorar no trabalho também, por que não? Então esse vídeo ele é muito importante para você que está empregado ou que está em crescimento, você jovem. A gente fala exatamente o que precisa ser dito, a gente filtra as palavras, a gente é pontual no que a gente tem que dizer e não mais do que isso, para começar. Em segundo caso, a gente vai basear, é claro, na audição, que também é muito importante, porque você precisa ouvir muito bem as pessoas. Tudo que uma pessoa precisa é de um bom ouvinte. É ela poder desabafar e você entendê-la, entender quais são os problemas dela, entender o que ela quer passar ali para você de sentimento verdadeiro. Então você precisa saber não só ouvir, mas ouvir e se expressar com naturalidade depois. E é aqui que entra o ponto-chave da comunicação. É simplesmente uma coisa que muita gente não faz ou às vezes nem para pensar. É você estar presente. Você está completamente presente, completamente focado no agora, no já mesmo, e tudo que está acontecendo ali para você, você já está absorvendo e reagindo àquilo. Você presta atenção naquela pessoa e no que ela está te dizendo. Ela nota que você está realmente entendendo o que ela está falando para você, que ela não está ali conversando com a parede, que você está olhando para ela, entendeu? Com um foco total no que ela está dizendo, do que ela quer expressar ali de sentimentos para você. É muito importante você saber ouvir muito bem isso. E às vezes você só de ouvir, você não precisa nem falar muita coisa. Você é pontual ali, ó. Sim, não, eu concordo, eu entendo. Isso é muito importante. É basicamente um resumo aqui de uma coisa que nem todo mundo faz. Tem gente aí que corta muitas pessoas. Tem gente que fala muito alto para cortar ou para tentar parecer que tem mais autoridade do que as outras pessoas, mas isso não faz sentido. Isso não agrada as pessoas no geral. As pessoas, elas não querem saber de gente que fala muito, entendeu? E não sabe escutar. Não querem saber de gente que fala alto, de gente que corta você toda hora. Você está querendo passar alguma coisa para a pessoa, ter uma conversa honesta ali de pessoa para pessoa, e a pessoa só fala demais. Não dá, né, galera? Não tem como. Isso é o básico. Isso é basicamente como você melhorar assim 70 a 90% da sua comunicação, só você sabendo ouvir, você falando pontualmente, entendeu? E você deixar realmente a pessoa falar, a pessoa se expressar e você estar presente. Isso já resume basicamente tudo. Ali está tendo uma troca de informações, uma troca igualitária de informações, em que as pessoas se respeitam e que as pessoas se entendem realmente, que elas se identificam ali. E isso é muito legal quando acontece isso, galera. E isso não vale só para uma conversa de duas pessoas. Isso vale para uma conversa em grupo também, que pode ser igualmente saudável, igualmente proveitosa, que as pessoas ali podem se entender e entender muito bem. É até melhor, porque uma ou duas mentes pensam bem, mas agora várias mentes juntas, isso daí é ouro. Se o grupo sabe se entender muito bem, se a energia é boa, então provavelmente vai sair muita coisa boa dali.
Olha que interessante, galera, esses insights que eu estou passando para vocês. Então, desde já, eu já peço para vocês deixarem o gostei, se vocês estiverem curtindo, se inscrever no canal, que é muito importante para vocês receberem os vídeos e também para vocês divulgarem para o pessoal aí que ainda não chegou, para eles terem acesso a esse conteúdo de valor, certo? Porque esse tipo de conteúdo de valor é muito importante que vocês compartilhem, que vocês permitam que novas pessoas possam visualizar e chegar nesse conteúdo, porque é importante para elas também, entendeu? Não um conteúdo assim que as pessoas veem a todo momento, certo, galera? Então agradeço demais de coração, tá bom? Vamos continuar aqui. E aqui eu vou ler alguns trechos de alguns pensadores que falam exatamente isso e muito mais do que a gente está falando aqui desse assunto. Bom, segundo Sertilanges, falar para dizer o que é preciso ser dito, para exprimir um sentimento oportuno ou uma ideia útil e depois calar-se. É o segredo para preservar-se sem deixar de comunicar-se, sem permitir que a chama se extinga, a fim de acender outras chamas. Então aqui ele está dizendo muito, galera, como que você se comunica em grupo, como você acende a outra chama em outra pessoa, porque aquele assunto ele é tão interessante que as pessoas ali ao seu redor estão todas interessadas e todas estão participando. Não é aquela coisa que você senta às vezes para conversar com seus parentes ou seus amigos, às vezes para você tomar uma cervejinha ali no bar com seus amigos, você sente que nem todas as pessoas ali estão falando. Isso é muito ruim. Às vezes, uma coisa muito boa mesmo é quando todas elas estão falando e elas têm ali igualdade e respeito nas opiniões, em tudo que elas estão falando, e as pessoas ali estão tudo prestando atenção. Não é só você falar ali. É simplesmente todas as pessoas estarem conectadas e nenhuma está escanteada. Porque isso que vai trazer um gosto melhor para sua noite, às vezes, vai fazer com que você conheça pessoas interessantes de verdade, pessoas que têm originalidade nos seus pensamentos e no seu meio de agir e no seu modo de pensar. Então, se duas pessoas ou mais estão sabendo conversar ali, estão sabendo se ouvir, vai ter muito mais ganho para todos. Todos saem ganhando com isso, galera. Porque você saber escutar equivale a você apreciar o silêncio também. Cada vez que você pratica mais o silêncio no seu dia a dia, você ficar em silêncio, você ter uma paz interior, logo vai ser mais fácil de você ouvir outra pessoa falando. Entendeu? Você ouvir atentamente o que está sendo passado para você e você reagir naturalmente. Vou aqui para mais uma citação aqui do Sertilanges. A fala tem peso quando percebemos o silêncio por baixo dela, quando ela oculta e deixa adivinhar, por detrás das palavras, um tesouro que ela distribui como convém, sem pressa e sem uma agitação frívola. Segundo Freud, que todos nós conhecemos muito bem, uma pessoa que pode refletir a voz da multidão é capaz de fazer isso sem falar, deixando que quem fale escute a si mesmo. Isso é muito louco, né, galera? Uma pessoa consegue saber o que a outra vai dizer, às vezes, antes dela dizer. Vocês já notaram isso? E às vezes quando você fala alguma coisa e a pessoa fala ao mesmo tempo. Acontece muito isso. Então, Freud está corretíssimo aqui, que às vezes uma pessoa que está só ouvindo, às vezes ela nem precisa falar, entendeu? E às vezes ela comprova o ponto dela em um debate, por exemplo. Às vezes a pessoa que está quieta, ela simplesmente vence ali só pela presença dela. Simplesmente só deixando a outra pessoa se embolar, entendeu? Catar coquinho. E ela tá ali, ó, entendeu? Na presença dela, firme, forte, entendeu? Na moralidade. E Freud explica muito bem isso. Então é outra frase fenomenal aqui pra gente discutir os ensinamentos, né, galera? Você nem precisa saber como resolver todos os problemas das pessoas. Você simplesmente não precisa, às vezes, nem descobri-los. Você pode só ouvir o que a pessoa sente ali, o que ela quer passar para você, que ela vai ficar extremamente agradecida. Esse estar presente, que a gente vai abordar em outros vídeos também, que é muito importante, essa presença do agora, ela é muito importante porque a gente reage com naturalidade às coisas. Que a gente exprime sentimentos verdadeiros. Você não vai estar ali, a pessoa não vai estar ali conversando rasamente, com uma parede, né? Porque você está pensando em como que você vai reagir depois ao que ela está falando agora, porque você não está prestando atenção na conversa dela. Você tem que prestar atenção na conversa da pessoa
reagir naturalmente, assimilar o que foi dito, para depois você dar a sua resposta de maneira natural e precisa. Ela sentir que você ouviu parte por parte de tudo que ela contou para você, e aí você dá a sua resposta. Não aquela coisa massiva, aquela coisa assim de roteiro, que você já simplesmente já sabe o que dizer antes da pessoa terminar de falar. Às vezes a pessoa nem terminou de falar e você ainda está pensando, você já está com a resposta ali para ela, entendeu? Isso não envolve emoção nenhuma. Você está ali tirando completamente a sua capacidade de envolvimento com a pessoa, você está tirando ali completamente a capacidade de você dar o seu feedback natural para a pessoa, entendeu? Porque você está pensando numa forma de responder de uma maneira que não é natural, que é robótica. Então você está se tornando basicamente um robô de IA, né? E aqui já diz Carl Rogers, uma frase muito importante, muito legal aqui, ó, sobre esse assunto. A grande maioria de nós não é capaz de escutar. Sentimos-nos obrigados a julgar, pois escutar é muito perigoso. Aí o Carl Rogers sabe muito bem. Às vezes a gente está preocupado em julgar a pessoa, a gente já está ali, ó, sabe, com aquele pensamentozinho assim, já de, nossa, essa pessoa é tal, nossa, isso daí que ela está falando é tal, nossa, que coisa horrível, né? Não tem como vocês terem uma discussão boa assim, não tem como aquilo ir para frente realmente, porque você já está julgando a pessoa, e às vezes as pessoas hoje em dia elas não sabem ouvir, entendeu? Elas só sabem julgar, apontar o dedo para você e você é isso e acabou, entendeu? As pessoas não estão dispostas a trocar opiniões, não estão dispostas a escutar o outro, entendeu? Não só falar, entendeu? Não, galera. Vamos com calma nessa parte aí. A gente tem essa capacidade. E o Jordan Peterson, ele fala que uma boa conversa te leva para o mesmo lugar que escutar uma música maravilhosa o leva. Você realmente sente que você conhece as pessoas ao seu redor. Esse grupo de amigos, às vezes, que você está falando, os familiares, vocês sentem ali que vocês estão conectados de alguma maneira. Quando ocorre esse tipo de troca de ideias, essa identificação entre as pessoas é a parte mais legal e maravilhosa de uma conversa. Ali você pode ir direto, entendeu? Ali você vai longe com as pessoas, vai conversando e aquele papo é bom, e aquele papo é recíproco, e todo mundo ali se entende, todo mundo ali se respeita, todo mundo tem lugar de fala. Isso é muito bacana, galera. Isso é muito legal. Isso a gente não vê em todos os grupos, em todas as pessoas, em todas as amizades, entendeu? Em todas as relações. Isso não acontece sempre. Não ficar preocupado com coisas externas, com reações, entendeu? Com status. Essas coisas não valem a pena, galera. Não vale a pena porque não soa natural, não soa recíproco. E aqui o Jordan Peterson continua no seu questionamento. Quando todos estão ouvindo uma pessoa de cada vez falar, nada soa mentira, nada soa absurdo. O clima não fica silencioso ou estranho. Todos se concentram em ouvir atentamente e não com o que vão falar depois para surpreender a todos ou elevar o seu status. Ninguém está preocupado com isso. A conversa flui da maneira mais natural possível. Olha que coisa bacana, galera. Olha que escritos interessantes. E olha que conhecimento bacana para você conseguir se melhorar, para você conseguir se melhorar no trabalho, ou então nas suas relações sociais. Olha que coisa bacana, que nem todo mundo fala por aí, que não é divulgado muitas das vezes, que as pessoas não praticam muitas das vezes. Então é uma coisa assim para você praticar sempre, para você ir melhorando gradativamente, tá bom, galera? Às vezes você, sem dizer nada, você já está entendendo o que aquela pessoa está falando para você, e a outra pessoa que está falando já sabe que você entendeu. Olha que coisa louca, entendeu? Assim, são conhecimentos assim que a gente, se parar para pensar aqui, a gente fica aqui discutindo horas e horas, né? Igual o pessoal que conversa nesse tipo de nível intelectual, né? Nesse tipo de conversa. Esse tipo de conversa, aquela conversa que você só sai ganhando, que as pessoas saem dali muito mais informadas, saem muito mais instruídas, muito mais preparadas e sempre ganham alguma coisa em troca. Não tem coisa melhor do que esse tipo de conversa que você tem com seus amigos, que você tem
com a sua família. Não tem coisa melhor você praticar isso no seu dia a dia. Como você elevar o seu grau de comunicação. Isso é muito bom, galera. Isso é perfeito. Então aqui vai realmente o como você conseguir conversar melhor com as pessoas. Faça a conversa soar natural. Faça a conversa soar de verdade. Faça a conversa gerar questionamentos ou então gerar um conhecimento interessante, um conhecimento de verdade. Que ali as duas pessoas, ou mais pessoas, ou grupo de pessoas vão sair ganhando de alguma forma. Que as pessoas possam sentir que elas estão ganhando tempo e não perdendo tempo ali à toa. Entendeu? É muito importante você saber conversar da maneira certa e também conversar com pessoas que também saibam conversar com você. Esse é o ensinamento do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Muito obrigado por tudo, galera. Muito obrigado pelo feedback, certo? Não esqueçam de deixar o gostei e de se inscrever no canal, tá ok? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço para vocês. Tudo de melhor sempre e até!